Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe a bolsa Chloe. Ela é uma bolsa muito espaçosa e funcional, com bastante bolsos. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma videoaula nova que posto por aqui. Já aproveita também e deixe o seu hype. É gratuito e ajuda bastante o nosso canal. A nossa bolsa ficou medindo 31 centímetros de largura por 14 centímetros de altura e ficou pesando aproximadamente 470 gramas. Para confeccionar a bolsa Chloe, eu vou utilizar barbante número 6 da marca Euroroma na cor mostarda. Esta quantidade que vocês estão vendo no vídeo foi a quantidade que restou ao finalizar a bolsa. Vou utilizar também a agulha 3,5 milímetros, um zíper de aproximadamente 30 centímetros, 4 pares de botão imantado de 14 milímetros, 2 argolas articuladas de 25 milímetros, linha e agulha para costura do zíper e dos botões, agulha de tapeçaria, tesoura e cola de silicone para os arremates. Inicio o trabalho fazendo nozinho corrediço. Já conto meu nozinho corrediço como a minha primeira correntinha. Subo um total de 39 correntinhas. Feita as minhas 39 correntinhas, eu fiquei com aproximadamente 24 centímetros de correntinha. Eu vou pular esta primeira correntinha, ó, aqui pelo lado da frente mesmo, eu vou trabalhar os meus pontos, tá? Na correntinha. Geralmente eu gosto de virar assim, para o lado avesso e trabalhar nas alcinhas que se formam. Mas desta vez, eu vou utilizar esta parte da frente da minha correntinha. Vou pular esta correntinha, venho na próxima. Faço um ponto baixo. Venho na próxima correntinha, trabalho um ponto baixo. Venho na próxima, trabalho mais um ponto. Trabalho um ponto baixo para cada correntinha. Finalizei a minha primeira carreira, tá? Fiz ponto baixo para cada correntinha de base. Eu finalizei com um total de 38 pontos baixos, tá? Então, iniciamos com 39 correntinhas e como a gente pulou aqui a primeira correntinha, né? Ao iniciar a primeira carreira, nós ficamos com 38 pontos, ok? Vamos para a segunda carreira, faço correntinha. Nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar um aumento aqui no início e um aumento aqui no final. Então, vou vir aqui neste primeiro ponto, ó, vou pular a correntinha, venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo, volto aqui no mesmo espaço, trabalho mais um ponto baixo. Então, aqui a gente trabalha um aumento de 2 pontos no primeiro ponto da carreira. Trabalho agora um ponto baixo no próximo ponto, um ponto baixo no próximo ponto, e assim eu sigo, ó, colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até me restar somente um ponto para finalizar a carreira. Feitos os meus pontos sobre ponto, aqui depois do meu aumento, né, no início da carreira, me sobrou somente um ponto para finalizar a carreira. E vou fazer um aumento neste último ponto, tá? 2 pontos no mesmo espaço, ok? Então, nesta carreira de número 2, finalizamos com um total de 40 pontos, tá? A gente aumentou 2 pontos nesta carreira. Prosseguimos para a carreira de número 3, faço correntinha, viro o meu trabalho, pulo a correntinha, venho aqui no meu primeiro ponto, e nesta carreira de número 3, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, tá? Coloca um ponto para cada ponto de base, até o final da carreira. Vamos ficar com 40 pontos.
Finalizei a minha terceira carreira, que foi de ponto sobre ponto. Então, nós vamos prosseguir desta forma, fazendo ponto sobre ponto, até a carreira de número 23, tá? O aumento só vai ocorrer aqui na carreira de número 2, só para arredondar aqui a nossa base, ok? Então, eu sigo para a carreira de número 4 da mesma forma que eu fiz a carreira de número 3, ó. Pulo correntinha, venho no meu primeiro ponto, faço ponto em cima de ponto baixo, ó. E eu vou seguir desta forma até a carreira de número 23, ok? Eu vou adiantar aqui as minhas carreiras, já que vai ser ponto sobre ponto, e já retorno com vocês. Finalizada as minhas carreiras de ponto sobre ponto, fui até a carreira de número 23, tá? Fazendo ponto sobre ponto. Então, vamos recapitular o que fizemos até aqui. Então, aqui na primeira carreira, a gente fez ponto sobre ponto, né? Um ponto para cada correntinha, ficando com 38 pontos. Na segunda carreira, a gente fez um aumento aqui no início, ponto sobre ponto, e um aumento aqui no final, ficando com 40 pontos. A partir da terceira carreira até a carreira de número 23, nós fizemos ponto sobre ponto, ficando com 40 pontos em cada carreira. Agora, nós vamos dar início à abertura aqui da bolsa, tá? Eu vou fazer uma correntinha, virar o trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto. Eu vou fazer um total de 6 pontos baixos, tá? Eu já tenho aqui 4 pontos, 5 e 6. Agora, no próximo ponto, eu vou puxar uma laçadinha, não vou fechar. Vou vir aqui no próximo ponto, ó, sem fechar esta laçadinha e essa que está na minha agulha. Puxo, fico com 3 alcinhas, puxo o fio do novelo para fechar todas as alcinhas. Então, aqui a gente fez uma diminuição, ok? Agora, faço correntinha, ó, e viro o trabalho. Nesta primeira carreira, a gente ficou com um total de 7 pontos, tá? A gente fez 6, né? E a diminuição, 7 pontos. Pulo a correntinha, venho no próximo ponto, ó, vou fazer uma diminuição. Então, a diminuição, vou puxar a alcinha, ó, e não vou fechar. Já vou vir no próximo ponto, puxo outra alcinha. Fico com 3 alcinhas, fecho tudo de uma vez. Agora, completa aqui, ó, o restante, né, com um ponto para cada ponto, ó. Coloco um ponto para cada ponto de base. Ficando com 6 pontos na carreira, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, faço um ponto para cada ponto de base, até me restar 2 pontos para finalizar, tá? Ó, já tenho 1, 2, 3, 4, me restou 2 pontinhos para finalizar. Vou fazer a minha diminuição, ó. Puxo a alcinha, não fecho, venho no próximo ponto, puxo a alcinha, fecho tudo de uma vez. Fiquei com um total de 5 pontos. Faço correntinha, viro o trabalho, vou iniciar com uma diminuição. Então, venho pulando a correntinha, venho no primeiro ponto, puxo uma alcinha, não fecho, venho no segundo ponto, puxo uma alcinha, fico com 3 alcinhas, fecho tudo de uma vez. Então, já fiz aqui o primeiro ponto da carreira. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto, venho no próximo ponto, trabalho um ponto. Para finalizar, mais um ponto. Fiquei com um total de 4 pontos. Prosseguimos para a próxima carreira, faço correntinha, viro, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, trabalho um ponto baixo. No próximo ponto baixo, me restou 2 pontos para finalizar, ó. 1, 2. Vou fazer a diminuição. Fiquei com 3 pontos na carreira.
faço correntinha, viro, inicio fazendo a diminuição, ó. Sobrou um ponto, faço um ponto. Fiquei com 2 pontos. Faço correntinha, viro, pulo a correntinha, ó, me sobrou só 2 pontos, então vou fazer uma diminuição, ó. Faço uma diminuição, faço correntinha, viro e faço um ponto para finalizar. Ó, se for contar aqui pelas carreiras, né, esta parte que a gente fez, aqui é a nossa carreira de número 23. A próxima carreira foi a carreira de número 24, ficamos com 7 pontos. Carreira de número 25, ficamos com 6 pontos no total. Carreira de número 26, ficamos com 5 pontos. Carreira de número 27, ficamos com 4 pontos. Carreira de número 28, 3 pontos. Carreira de número 29, 2 pontos. Carreira de número 30, 1 ponto. E carreira de número 31, com 1 ponto também. Agora nós vamos fazer aqui do outro lado também, tá? O mesmo que a gente fez deste. Eu vou arrematar aqui o meu fio, ó, vou fazer uma correntinha, pegar a tesoura e cortar. Puxo tudo, faço um nozinho. Ó, vou fazer um nozinho corrediço e vou iniciar deste lado, tá? Eu vou virar para poder iniciar, vou virar para este lado de cá. Vou contar 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou vir aqui no 8º ponto. Ó, vou puxar o fio. Já vou deixar esse fio jogado para cá, para arremate. Não vou fechar. Vou vir no próximo ponto, ó. Já vou iniciar com uma diminuição. Fiquei com 3 alcinhas, né? Puxo do novelo, fechando tudo de uma vez, tá? Aqui completo ponto sobre ponto, tá? Ficando com 7 pontos nesta carreira de número 24, tá? Faço correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, trabalho um ponto para cada ponto de base. Até me restar ali 2 pontos para finalizar, tá? Ó, dá um total de 5 pontos. Agora eu vou fazer uma diminuição, ó. Restou 2 pontos para finalizar, faço a diminuição. Fico com 6 pontos nesta carreira de número 25. Faço correntinha, viro meu trabalho, vamos para a carreira de número 26, vou iniciar com diminuição. Então, aqui sempre na parte da abertura, ó, a gente iniciou com diminuição. E aqui nesta parte lateral, a gente iniciou com um ponto baixo normal, tá? Então, pulo a correntinha, inicio com diminuição, trabalho um ponto para cada ponto de base até o final. Nesta carreira de número 26, ficamos com 5 pontos, ó. Faço correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, trabalho um ponto normal e vou trabalhando, ó, um ponto para cada ponto de base, até me restar 2 pontos, ó. Fiz 3 pontos aqui antes de me restar 2. 1, 2. Faço diminuição. Nesta carreira de número 27, ficamos com 4 pontos no total. Faço correntinha, sigo para a carreira de número 28, inicio com diminuição, pulando a minha correntinha, vindo no primeiro ponto, puxo uma laçada, não fecho, venho no próximo ponto, puxo uma laçada, fico com 3, fecho tudo de uma vez. Trabalho um ponto para cada ponto de base até o final da carreira. Fiquei com 3 pontos nesta carreira de número 28. Faço correntinha, sigo para a carreira de número 29, pulo correntinha, inicio fazendo um ponto baixo. E aqui já me restou, ó, 2 pontos para finalizar a carreira, eu faço a minha diminuição.
ficando com 2 pontos total na carreira de número 29. Faço correntinha, viro o meu trabalho, já vou iniciar com diminuição, ó, pula a correntinha, tenho 2 pontos, vou fazer a minha diminuição, ficando com um ponto. Faço correntinha, né, e sigo para a carreira de número 31. Viro o trabalho, pulo correntinha e faço um ponto. Finalizo aqui com um ponto na carreira de número 31. Agora, nós vamos fazer um acabamento aqui nesta lateral, no fundo, nesta outra lateral e aqui na abertura da bolsa. Para fazer este acabamento, eu vou virar o trabalho sem fazer correntinha, viro desta forma. Já coloco um ponto aqui, ó, neste espaço. Eu vou marcar este ponto com o marcador, que aqui eu já sei que é o meu primeiro ponto aqui da lateral, tá? Eu vou colocar um ponto para cada carreira, ó. Já coloquei aqui nesta última carreira que a gente fez, né? Carreira de número 31. Vou vir aqui no próximo espaço, ó, da próxima carreira, vou colocar um ponto. E assim eu vou seguindo, ó. Para cada lateral de cada carreira, eu vou colocando um ponto baixo, tá? Eu vou ficar com um total de 31 pontos baixos até aqui, ó, até a última carreira, tá? Afinal de contas, a gente tem 31 carreiras na nossa base. Finalizada aqui os meus pontos de acabamento, fiz até a última carreira. Então, contando aqui do ponto marcado até este ponto, eu tenho 31 pontos baixos, ok? Agora, nós vamos passar aqui para o acabamento do fundo, ó. Vou vir aqui já no meu primeiro ponto do fundo e vou fazer um ponto baixo. Marco este ponto. Vai nos auxiliar depois para fazer a costura da lateral, tá? Então, é importante fazer essas marcações. Este aqui é o primeiro ponto do nosso fundo. Então, aqui nesta primeira carreira, a gente tem um total de 38 pontos, né? Então, a gente vai colocar um ponto para cada ponto de base, ficando com 38 pontos aqui na parte do fundo, ok? Então, vou seguir, ó, colocando um ponto para cada ponto de base, até ficar com os meus 38 pontos, contando a partir deste ponto que a gente colocou no primeiro ponto do nosso fundo, tá? Onde a gente fez a marcação. Feito os meus 38 pontos aqui no fundo, eu vou marcar este último ponto do fundo, tá? Para mim saber que aqui é o ponto de número 38. Agora, eu vou fazer aqui um total de 31 pontos, igual a gente fez aqui nesta primeira lateral, tá? Então, vou colocar um ponto para cada carreira. Então, já vou começar colocando aqui, nesta carreira. Já aproveito para arrematar o fio aqui do início da base e vou colocando, tá? Um ponto para cada carreira até ficar com 31 pontos. Eu já tenho 2 e vou seguir colocando um ponto para cada carreira. Finalizado os meus 31 pontos desta segunda lateral, eu vou marcar este último ponto que eu fiz, pois nós vamos dar início ao acabamento aqui da abertura, tá? Então, vou colocar mais um ponto, ó, aqui onde eu acabei de colocar o último, que está marcado, ó, para fazer um ponto aqui para cada carreira da abertura também, tá? Então, eu já fiz aqui um ponto, a gente fez um total de 8 carreiras, né, nesta parte da abertura. Então, nós vamos colocar 8 pontos, tá? Até chegar aqui, ó. Então, já coloquei o primeiro, coloco aqui o meu segundo. Opa, deixa eu arrumar esse ponto. Coloco o meu segundo, já vou arrematando o fiozinho. Coloco o meu terceiro. Quarto. O quinto aqui. Vou ajeitando. O sexto. O sétimo e o oitavo ponto, tá? Então, aqui a gente colocou um ponto para cada carreira, né? A gente fez 8 carreiras aqui com diminuição para formar esta parte da abertura. Agora, eu vou vir aqui, ó,
nesta parte, colocando um ponto para cada ponto. Ó, vem aqui no pezinho, ó, deste último ponto que a gente fez, né, a diminuição, vou colocar um ponto. Agora, trabalho um ponto para cada ponto até chegar ali na próxima ponta. Fiz aqui os meus pontos, ó, até chegar aqui na minha outra ponta. Aqui é a minha diminuição, ó, vou colocar um ponto aqui no pezinho, ó, da minha diminuição. E agora eu inicio, ó, colocando um ponto para cada carreira, tá? Coloco um ponto aqui, nesta primeira carreira. Coloco mais um ponto. Então, coloco um ponto para cada carreira, tá? Então, comecei aqui, ó, na primeira carreira, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o oitavo ponto, nós vamos fazer um ponto fake, tá? Eu vou cortar o meu fio para fazer o meu oitavo ponto. Então, eu puxo o meu fio todinho, né, aqui do ponto. Venho aqui no ponto marcado, ó, pegando as duas alcinhas do meu ponto aqui por trás, puxo o meu fio aqui para trás. Agora eu venho aqui, ó, neste último ponto que a gente fez, pegando a alcinha do lado avesso e uma alcinha de trás aqui do último ponto, puxo aqui para trás, tá? E assim a gente formou aqui o ponto, tá? Ok? Aqui na abertura nós ficamos com um total de 42 pontos, tá? Deste ponto fake, né, que a gente acabou de fazer, até este ponto aqui, tá? Este ponto, ok? 42 pontos, para vocês conferirem no trabalho de vocês, ok? Agora nós vamos fazer os arremates, né, dos fiozinhos. Vamos fazer um arremate deste fio, do fio do início e aqui do fio do final. Então, para fazer o arremate, eu divido o fio em dois, assim, ó, desta forma. Pego uma alcinha aqui do ponto, puxo um dos fios, né, que a gente desfiou em dois, e agora eu faço um nozinho. Faço aqui um nozinho e passo aqui entre os pontos. Ó, este fio também, tá? Que a gente iniciou a segunda parte da abertura, tá? Não esquece de fazer o arremate dele. Então, a gente já passou aqui entre os pontos, né? Passei aqui também o fio do final. Este aqui também já tá entre os pontos. Eu gosto de passar um pouquinho de cola de silicone, tá? Aqui por baixo do fio. Passar aqui já onde eu já passei, entre os pontos, ó. Aí eu corto, né? Retiro aqui o excesso. E jogo a pontinha aqui pra debaixo do ponto, ó. Para que a pontinha fique colada lá por baixo do ponto. Então, a nossa primeira parte da base já está pronta. Eu vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou, né, dela pronta. Vou medir aqui a largura. Ela ficou medindo 27 centímetros de largura. Vou medir aqui do meio até a ponta. E 14 centímetros de altura, tá? Vou medir aqui também desta pontinha da abertura até aqui o final da base. Ficou com 19 centímetros e meio. Então, vocês vão voltar o vídeo e fazer outra base igual a essa. Eu vou fazer a minha segunda base e já retorno com vocês. Agora que eu finalizei a base da bolsa, né, as duas bases já está pronta, eu vou dar início às laterais e o fundo da bolsa. Então, vai ser numa base só, tá? Laterais e fundo. Vou fazer o nozinho corrediço.
Já conto ele como minha primeira correntinha, subo o total de 14 correntinhas. Feitas as minhas 14 correntinhas, eu vou virar para o lado avesso e vou trabalhar nessas alcinhas que se formam do lado avesso. Pulo a primeira alcinha, venho na segunda, faço um ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha. Vou ficar com 13 pontos baixos nesta primeira carreira. Feitos os meus pontos, prossigo para a segunda carreira e eu vou colocar um ponto para cada ponto de base, tá? Faço a correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto. Trabalho um ponto para cada ponto de base, vou ficar com 13 pontos também. Então, nós vamos trabalhar desta forma, né? Trabalhando um ponto para cada ponto de base, até a carreira de número 99. Sempre faz a correntinha aqui no início, pula a correntinha, vem aqui no primeiro ponto, ó, faz um ponto baixo. Trabalha um ponto baixo para cada ponto de base, sempre ficando com 13 pontos em cada carreira, ok? Então, vou adiantar aqui as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizei as minhas 99 carreiras. Agora, nós vamos fazer um acabamento ao redor da nossa base. Então, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto. Então, vou vir aqui na lateral da minha última carreira, vou colocar um ponto baixo. Eu vou pegar um marcador e vou marcar este ponto para mim saber que é o primeiro ponto desta lateral. Então, vou colocar um ponto para cada carreira, ó. Cada lateral da carreira, eu vou colocando um ponto. Eu vou fazer até chegar aqui, ó, na última carreira, e eu vou ficar com um total de 98 pontos baixos, tá? Nesse acabamento. Então, faço até chegar ali na última carreira. Feitos os meus pontos, ó, fiz até aqui a última carreira, deu 99 pontos, contando a partir deste ponto que a gente fez, tá? O primeiro ponto que a gente marcou. Agora, eu vou colocar um ponto aqui, ó. Neste primeiro ponto dos 13 pontos que a gente tem nesta primeira carreira que a gente fez na base, ok? Então, vou colocar aqui um ponto. Já vou puxar esse fio para fazer o arremate. E este ponto pertence a esse lado, tá? Então, ao todo, nós ficamos com 100 pontos, contando com esse último ponto que a gente fez aqui no primeiro ponto dos 13 da nossa primeira carreira da base, ok? Agora, eu vou colocar mais um ponto, ó, aqui no mesmo espaço. E este ponto que eu fiz aqui no mesmo espaço pertence a esta parte da base, ok? Eu vou pegar um marcador e vou marcar esse ponto de número 100. Agora eu prossigo, ó, colocando um ponto para cada ponto de base. Então, a partir desse ponto, até aqui o final, nós vamos ficar com 13 pontos, tá? Eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui no meu último ponto, eu coloco o ponto de número 13. Agora, nós vamos passar para esta outra lateral, tá? Mas antes, eu vou colocar o meu primeiro ponto desta lateral aqui no mesmo ponto, ó, onde eu coloquei o meu ponto de número 13 desta parte da nossa lateral, tá? Coloquei aqui
mais um ponto no último ponto, vou marcar este ponto, tá? Então, este ponto que eu marquei faz parte desta lateral. Então, a partir desse ponto, eu vou contar 100 pontos, tá? Então, vem aqui, ó, na carreira, coloco um ponto, já tenho 2. E sigo colocando um ponto para cada carreira até chegar aqui, ó, na minha última carreira, onde eu vou ter os meus 100 pontos baixos, tá? Igual fizemos aqui deste outro lado, tá? Iniciamos aqui fazendo 99, né? Até chegar aqui e colocamos o ponto de número 100 junto com o primeiro ponto dos 13 deste lado, ok? Então, eu sigo colocando um ponto baixo para cada lateral das minhas carreiras, tá? Até completar 100 pontos, contando a partir do ponto marcado. Feitos os meus pontos, eu fiz aqui até a última carreira, este daqui é o meu ponto de número 100, tá? Eu vou pegar um marcador e vou marcar este ponto de número 100. Agora, eu vou colocar mais um ponto aqui neste mesmo espaço onde eu coloquei meu ponto de número 100, porque este ponto é o primeiro dos 13 que a gente tem que ter nesta parte, tá? Então, já tem um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu vou fazer até aqui, até o ponto de número 12, depois eu vou cortar o meu fio e o fechamento vai ser o ponto de número 13, ok? Então, vou cortar aqui o meu fio. Corto, deixando uma quantidade de fio pra gente fazer o arremate, tá? Puxo aqui. Ó, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, no ponto marcado. Pegando aqui por trás, ó, as duas alcinhas do ponto. Ó, desta forma. Puxo o meu fio aqui para trás, ó. Assim, ajusto. Agora eu venho aqui no meu último ponto, né, que foi o ponto de número 12. Pego essa alcinha do lado avesso. E pego uma alcinha de trás do meu ponto. Pego o meu fio, jogo aqui para frente e puxo esse fio aqui para trás. E assim a gente formou o ponto de número 13, tá? Então, se contar deste ponto, ó, antes do marcador, dá 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? Agora é só fazer os arremates do fio. A minha base ficou medindo 60 centímetros de comprimento por 9 centímetros de largura. Agora, nós vamos dar início aos bolsinhos, tá? Então, vou fazer aqui meu primeiro bolsinho com vocês. E depois nós vamos precisar de mais 3, tá? Ao total, nós vamos precisar de 4 bolsinhos. Então, eu faço meu nozinho corrediço, subo um total de 14 correntinhas. Aqui para o meu bolsinho, eu não vou virar as correntinhas para o lado avesso, tá? Vou trabalhar pelo lado da frente mesmo das correntinhas. Então, vou pular a primeira correntinha, venho na segunda, ó. Faço um ponto baixo. Eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 13 pontos baixos nesta primeira carreira. Finalizei a minha carreira com um total de 13 pontos. Faço correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, venho no meu primeiro ponto. Faço um ponto baixo.
trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Vou ficar com 13 pontos também. E assim a gente vai seguir nas demais carreiras, sempre colocando ponto sobre ponto e ficando sempre com 13 pontos em cada carreira. Eu vou subir um total de 14 carreiras. Finalizei as minhas 14 carreiras, tá? Então, cada carreira tem 13 pontos baixos, tá? Agora, nós vamos fazer o acabamento em volta aqui do nosso bolsinho. Então, venho aqui no meu primeiro ponto, ó, vou colocar um ponto baixo aqui na lateral do ponto. Para cada carreira, vou colocar um ponto baixo, tá? Vou ficar com um total de 14 pontos. Eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Fiz meus 14 pontos. Agora eu venho para a parte aqui do fundo. Vou colocar um ponto baixo aqui. No mesmo espaço, eu vou colocar mais um ponto baixo, tá? Vou fazer um aumento neste cantinho. Coloco um ponto baixo para cada ponto de base. Até chegar aqui, ó, no meu último pontinho, tá? Meu último ponto é aqui, ó, onde está saindo meu fio. Eu vou colocar um aumento. Então, eu coloco um ponto e logo em seguida coloco mais um ponto. Então, aqui eu fiz um aumento, igual eu fiz nesse outro cantinho. Agora, trabalho um ponto para cada carreira, tá? Até ficar com 14 pontos aqui nesta lateral, né? Aqui depois do meu aumento, eu vou ficar com 14 pontos. Igual a gente fez aqui nesta primeira lateral, tá? Então, já tenho um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aqui na última carreira, 14. Então, finalizei aqui a primeira carreira do meu acabamento. Então, no total, contando a partir deste primeiro ponto que a gente fez o acabamento, até aqui o último, eu fiquei com 43 pontos, tá? Faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto e trabalho um ponto para cada ponto de base. Vou ficar com 43 pontos também nesta segunda carreira, ok? Então, vou fazer esta carreira de número 2 e mais uma carreira de número 3 de ponto sobre ponto, tá? Colocando um ponto para cada ponto de base até o final da carreira e ficando com 43 pontos em cada carreira. Finalizei a minha carreira de número 2 e a carreira de número 3, tá? Então, eu fiz um total de 3 carreiras de acabamento, cada carreira com 43 pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou puxar o meu fio, tá? Eu deixei aproximadamente 90 centímetros de fio para fazer a costura do meu bolso, tá? Então, deixa aí uma quantidade de fio para vocês fazer a costura. Aperta para formar um nozinho aqui no último ponto, ok? E faz o arremate deste fio do início. Eu vou medir para vocês verem o tamanho que ficou o bolso. Então, de largura, ficou medindo 12 centímetros e de altura ficou com 10 centímetros. Como eu disse para vocês, nós vamos precisar de 4 bolsinhos igual a este. Então, volta o vídeo e faz mais 3 bolsinhos igual a este, ok? Agora, nós vamos dar início à aba dos bolsinhos.
Então, eu subo um total de 16 correntinhas. Feitas as minhas 16 correntinhas, e assim como no bolso, nós vamos trabalhar aqui pegando pelo lado da frente das correntinhas. Então, pulo a primeira correntinha, venho na segunda. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Como a gente pulou uma correntinha, eu vou ficar com um total de 15 pontos na carreira. Ó, finalizei a minha primeira carreira. Faço correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, vou ficar com 15 pontos também nesta segunda carreira e nas demais que a gente vai fazer, tá? Então, vou seguir desta forma, colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até atingir 10 carreiras, tá? Nós vamos fazer até a carreira de número 10 desta forma. Sempre fazendo a correntinha para virar o trabalho, pula a correntinha, vem no primeiro ponto fazendo ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizadas as minhas carreiras de ponto sobre ponto, como eu disse, eu fui até a carreira de número 10. Agora eu faço correntinha, prossigo para a carreira de número 11, onde eu vou fazer diminuição. Então, eu vou fazer uma diminuição aqui no início e uma diminuição no final. Pulo a correntinha, venho no primeiro ponto. Puxo uma laçadinha, não fecho. Já venho aqui no meu segundo ponto, puxando uma nova laçada. Fico com 3, fecho tudo de uma vez com o fio do novelo. Agora, eu trabalho um ponto para cada ponto de base, até me restar 2 pontos, aqui para finalizar, onde eu vou fazer a minha diminuição no final. Ó, cheguei aqui, faltando 2 pontos para finalizar, faço a minha diminuição. Puxo a laçadinha, não fecho, venho no último ponto, puxo uma laçadinha, fico com 3, fecho tudo de uma vez. Nesta carreira de número 11, ficamos com um total de 13 pontos. Faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, faço diminuição no início e no final. Puxo a alcinha, não fecho, venho no próximo ponto, puxo a alcinha, fico com 3, fecho tudo de uma vez. Trabalho um ponto para cada ponto de base, até me restar 2 pontos para finalizar. Ó, me restou 2 pontos, faço a diminuição. E nesta carreira de número 12, ficamos com um total de 11 pontos. Faço correntinha, vamos para a carreira de número 13, vou fazer diminuição aqui no início e no final também, tá? Pulo a correntinha, faço a minha diminuição no início. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até me restar 2 pontos para finalizar a carreira. Me restou 2 pontos, faço a minha diminuição. E nesta carreira de número 13, ficamos com um total de 9 pontos. Faço correntinha, sigo para a carreira de número 14, que é a nossa última carreira. Vou fazer diminuição aqui no início e no final também. Pulo correntinha, faço a minha diminuição. Trabalho ponto sobre ponto, até me restar 2 pontos para finalizar e fazer a minha diminuição. Ó, restou 2 pontos para finalizar, faço diminuição. E nesta carreira de número 14, ficamos com um total de 7 pontos. Agora que finalizamos a base, vamos fazer pontos de acabamento ao redor da base. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, ó, coloco um ponto baixo. Se vocês quiserem fazer marcação nesse acabamento, ou no acabamento do bolso também, pode colocar, tá?
Eu não vou colocar marcação, vou contar aqui com vocês. Então, este é o primeiro ponto. Eu vou colocar um ponto para cada carreira, tá? Então, como a gente fez 14 carreiras, eu tenho que ficar com 14 pontos nesta lateral, tá? Então, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aqui na última carreira, 14, tá? Agora eu venho aqui nesta parte de baixo, vou vir aqui no primeiro ponto, vou colocar um aumento, tá? Eu vou colocar 2 pontos baixos no mesmo espaço. Só para fazer a curvinha. Ó, sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base, aqui depois do aumento que eu fiz, até chegar ali no meu último ponto. Aqui é meu último ponto. Eu vou colocar um aumento também para fazer a curvinha, tá? Então, fiz um aumento aqui também, igual a gente fez aqui no início desta parte. Então, fiz um aumento aqui no final e um aumento aqui no início para fazer a virada aqui do acabamento. Então, vou fazer um ponto baixo para cada carreira, igual fizemos aqui. Venho aqui na lateral da carreira, coloco um ponto. Contando com este ponto depois do aumento, eu tenho que fazer 14 pontos, tá? Que é a quantidade de carreiras que a gente tem na base. Então, tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aqui na última carreira, meu ponto de número 14. Agora, nós vamos fazer uma carreira aqui também, aqui em cima. Para fazer a virada, eu vou colocar mais um ponto aqui, onde eu coloquei meu ponto de número 14 desta lateral. E sigo colocando um ponto para cada ponto de base da minha carreira. Até chegar aqui, ó, onde a gente iniciou como acabamento. Vou pegar aqui o marcador e vou marcar este segundo ponto do aumento, ó, que é onde a gente vai iniciar a costura lá na bolsa, tá? Então, fiz aqui o meu aumento, vou colocar aqui o marcador no segundo ponto. Vou colocar mais um marcador aqui neste primeiro ponto, ó, do meu segundo aumento. Então, fiz aqui o meu primeiro aumento, venho aqui no meu segundo aumento e coloco no primeiro ponto, tá? Como eu disse, é onde a gente vai iniciar a costura e onde a gente vai finalizar. Eu vou cortar o meu fio agora e vou fazer o meu último ponto, tá? Como acabamento. Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas do ponto, puxo aqui pra trás. Agora, venho no meu último ponto, pegando a alcinha do lado avesso e uma alcinha do ponto, puxo o meu fio aqui para trás. Ajusto, depois faço o arremate deste fio e do fio do início. Então, ao todo, aqui a quantidade de pontos baixos, né, que a gente fez aqui no acabamento, deu um total de 52 pontos, tá? Para vocês conferir aí no trabalho de vocês. Eu vou medir para vocês verem o tamanho que ficou também. Ó.
de altura ficou com 9,5 centímetros e de largura ficou com 10,5 centímetros. Então, vocês voltam ao vídeo e faz mais 3 abas, que nem essa, tá? Pra gente colocar nos 4 bolsos. Agora, nós vamos fazer algumas marcações para fazer a aplicação do bolso, tá? Então, vou pegar aqui um marcador. Vou contar aqui do miolo da minha base 7 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é a minha 7ª carreira. Então, vou vir aqui na lateral, ó, onde a gente fez o primeiro acabamento, e vou vir aqui na 8ª, tá? Contei até 7, venho na 8ª, ó, venho aqui na 8ª, pego neste ponto, ó, tá? Vou baixar um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Então, contei 7 carreiras a partir da carreira do miolo, mais fácil de contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vim aqui nesta parte, ó, deixei 2 pontinhos aqui antes do meu acabamento, ó. Aqui está o meu acabamento. Deixo 2 pontinhos, marco aqui no 3º ponto. Agora eu vou pegar um marcador. Ó, depois aqui do meu ponto marcado, na mesma direção, tá? Na 8ª carreira, eu vou contar 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Marco no meu ponto de número 14. Marquei o meu ponto de número 14, vou pegar um marcador. Vou contar depois da minha marcação. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no ponto de número 6, faço marcação. Pego outro marcador, conto depois desta marcação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tá? Marco aqui no ponto de número 14. E observem que quando a gente chegou nessa outra ponta, a gente deixou 2 pontos também aqui antes do acabamento, igual fizemos aqui, ó, tá? Agora, nós vamos vir para a parte de baixo, tá? Do bolso. Já fiz as marcações aqui em cima, vamos marcar aqui embaixo. Então, vou contar depois da minha carreira marcada, ó, onde eu fiz as marcações, vou contar na próxima carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tá? Eu vou marcar mais ou menos na mesma direção onde eu marquei aqui este ponto, ó. Vem aqui mais ou menos na mesma direção, ó, daqui, mais ou menos. E marco, ó. Verifico se tá bem centralizado, né? Então, contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Marquei aqui. Então, depois que eu fiz a marcação aqui, eu vou contar 14 pontos, tá? Pra cá. Então, eu conto depois do meu ponto marcado, ó. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ó. Dá aqui neste ponto. E observe que ficou 2 pontos aqui próximo do meu acabamento, tá? Igual a gente fez aqui a marcação. Agora eu vou fazer a marcação deste outro lado. Então, aqui, depois que eu fiz a marcação deste ponto, eu vou contar 5 pontos, igual a gente fez aqui, ó. Conto depois da marcação, tá? Sempre depois da marcação. 1, 2, 3, 4, 5. Venho neste ponto. Pego mais um marcador aqui. Conto depois desse ponto marcado, 14 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aqui. Ok? E assim ficou feita a marcação para a gente costurar os nossos bolsos. Agora, nós vamos fazer a aplicação do bolso, tá? Onde a gente fez as marcações. Eu vou utilizar a agulha de tapeçaria para fazer essa costura.
Eu vou centralizar meu bolso aqui, onde eu fiz as marcações, tá? Vou iniciar por aqui. Eu vou vir aqui abaixo, ó, da carreira que eu marquei. Então, marquei o meu ponto aqui, eu vou vir neste ponto, ó. Vou vir aqui nesta lateral, ó, neste espaço, tá? Vou baixar um pouquinho para vocês visualizar melhor. Ó, vou vir aqui neste espaço, tá? Eu vou inserir a minha agulha aqui, saindo aqui para o lado de trás da minha base, ó. Puxei. Aqui do lado de trás, ó, o meu fio saiu aqui neste buraquinho, tá? Eu vou vir abaixo, ó, na carreira de baixo, no buraquinho abaixo. Ó, saí aqui, vou vir aqui embaixo. Saí aqui na frente, eu vou pegar as duas alcinhas deste ponto que eu fiz no acabamento, tá? Este último ponto. Ó, vou puxar o fio. Puxei o meu fio. Agora eu vou inserir a minha agulha onde eu acabei de sair, né? Pegando esses dois pontos, ó. Observe que o meu fio tá aqui, ó. Se eu puxar, ele vem. Eu vou inserir aqui neste buraquinho. Desta forma, ó. Insiro aqui neste buraquinho, saio aqui pra fora. Ó, saí aqui atrás. Ó, vou vir aqui no espacinho abaixo, sempre na mesma direção, tá? Então, saí aqui em cima, venho na mesma direção, ó, no espaço abaixo. Saí aqui na frente, pego as duas alcinhas do acabamento do meu bolso do próximo ponto, tá? Puxo. Coloco a minha agulha no mesmo buraquinho onde eu acabei de passar o meu fio, ó, entre a frente da minha base e as duas alcinhas do acabamento do meu bolso, ó. Puxa aqui para trás, tá? Sempre vai ajustando para ficar bem apertadinho. Viro aqui para o lado de trás, na direção de onde o meu fio saiu, eu vou inserir no espaço, ó, abaixo. Saio aqui na frente. Saio aqui na frente, ó. Pego as duas alcinhas do meu próximo ponto do acabamento do bolso. Coloco a minha agulha onde eu acabei de entrar, ó, pra sair aqui na frente. Saio aqui do lado de trás. E assim eu vou seguindo, tá? Desta forma, fazendo a costura. Até chegar aqui, ó, na carreira de baixo. Ó, estou chegando aqui já próximo do meu ponto marcado, tá? Na parte de baixo do meu bolso. Ó, saí aqui, ó, próximo do meu ponto marcado, tá? Já pego aqui o meu ponto do fundo do bolso e sigo fazendo o mesmo processo que eu fiz até agora, tá? Ó, vou inserir aqui no mesmo espaço para sair aqui do lado avesso, né, da minha bolsa. Eu já vou retirar aqui o marcador para não me atrapalhar. Ó, retirei o marcador daqui do ponto, né, que estava marcado. Eu vou inserir aqui, ó, na lateral do ponto. Meu fio tá saindo aqui, eu vou inserir aqui, ó, na lateral deste ponto, ó. Ok, ó? Eu vou vir pegando o meu ponto. Saí na lateral do ponto, né, aqui de baixo, onde estava marcado. Peguei o meu ponto, ó, aqui do fundo do bolso. Vou inserir, ó, novamente no mesmo ponto, ó. Meu fio tá saindo aqui, né, ó. Eu vou inserir novamente no mesmo espaço da lateral do ponto.
Agora eu vou vir neste próximo espaço, ó, meu fio tá saindo aqui, venho no próximo espaço, venho no próximo ponto do meu bolso. Puxo, coloco novamente no mesmo espaço, ó, pra sair aqui do lado avesso. Venho aqui na lateral do próximo ponto, venho no próximo ponto do fundo da minha bolsa. Coloco novamente aqui, ó, no mesmo espaço. Não sei se tá dando pra ver, não sei se tá dando pra vocês ver, ó, mas o fio tá aqui. Eu vou inserir aqui, ó, a minha agulha. Puxo. E assim eu sigo, ó. Cheguei aqui já no meu ponto marcado, ó, na lateral do meu ponto marcado, tá? Ó. Já tô aqui na lateral, tá? Eu saí aqui com o meu fio, peguei o meu ponto. Eu já posso retirar este marcador e vou inserir aqui. Ó, vou inserir aqui na lateral onde estava o meu ponto marcado, ó. O marcador estava aqui. Vou inserir aqui na lateral do ponto, para sair aqui do lado avesso. E agora a gente vai dar continuidade à costura deste lado, ó, do bolso. Para dar continuidade, ó, meu fio tá saindo aqui, eu vou vir aqui, ó, neste espaço, ó, aqui é a carreira, eu venho neste espaço, ó, sempre centralizando, ó. Saí aqui nesse espaço, venho nesse espaço abaixo. Venho no ponto da lateral, ó. Próximo ponto da lateral. Puxo. Saio, novamente no mesmo espaço. Puxar aqui, para não ficar folgado. Venho aqui no próximo espaço, ó. Meu ponto tá saindo aqui. Eu vou vir aqui, ó. Tá? Eu venho aqui. Venho no próximo ponto do meu bolso. E assim eu sigo, tá? Da mesma forma que eu fiz a costura ali da outra lateral do meu bolso. Sempre centralizando aqui os buraquinhos, ó. Saí aqui, centralizo, venho nesse próximo buraquinho da próxima carreira, ó. Pego no meu ponto do bolso, puxo, saio aqui no mesmo buraquinho para entrar aqui do lado avesso da minha bolsa, tá? Eu vou seguir até chegar aqui no próximo ponto marcado. Finalizada a costura do bolso, já fiz os meus arremates. Agora eu vou pegar o meu segundo bolso e fazer a costura dele também aqui onde a gente marcou, tá? A costura vai ser da mesma forma que eu costurei o primeiro bolso. Assim como a gente fez ali do outro lado, ó, vou vir abaixo do ponto marcado. Ó, meu ponto está marcado aqui em cima, eu venho no ponto de baixo, ó, no espacinho. Puxo o meu fio aqui pra trás. Aqui do lado avesso, ó, venho no ponto abaixo, meu fio tá saindo aqui, venho no ponto abaixo, pego as duas alcinhas do meu ponto da lateral do bolso, ó. Puxo. No mesmo espaço que eu saí aqui pela frente, eu vou sair aqui por trás. E assim eu sigo fazendo a minha costura, da mesma forma que eu fiz a costura do primeiro bolso. Finalizada a costura dos bolsos, agora eu vou fazer a costura da minha aba. Então, para fazer essa costura, ó, vou vir aqui neste ponto marcado, na direção dele eu vou contar 2 carreiras acima desta carreira marcada e vou prender o meu marcador aqui, ó, para saber que é aqui que a gente vai iniciar a costura da aba. Vem na mesma direção do ponto marcado, ó. Aqui do outro lado também, ó, venho na mesma direção do ponto marcado e faço a marcação para saber que aqui eu vou finalizar a costura da minha aba. Então, é 2 carreiras acima da marcação que a gente fez, né, para fazer a costura do bolso. Pego aqui o meu fio com a minha agulha.
Ó, vem aqui pelo lado avesso da minha base, coloco aqui na lateral deste ponto marcado e pego o meu ponto marcado aqui da aba da bolsa, tá? Pega as duas alcinhas do ponto. Vou retirar aqui o marcador. Ó, no mesmo lugar que eu saí aqui pela frente, eu vou entrar pra sair aqui por trás, ó. Puxo. Agora aqui do lado avesso, venho no próximo ponto, ó. Saio pela frente, pegando as duas alcinhas do meu próximo ponto da aba. Entro novamente aqui no mesmo ponto para sair aqui para o lado de trás da base. Venho no próximo ponto, ó. Eu saí aqui com meu fio, venho no próximo ponto. Saio pelo lado da frente, pegando as duas alcinhas da minha aba também nesta costura. Ó, insiro novamente no mesmo espaço que eu saí pela frente para sair do lado de trás. E assim eu vou prosseguir com a minha costura até chegar aqui, ó, nos pontos marcados. Vou adiantar a costura das abas e já retorno com vocês. Finalizada a costura das duas abas, nós vamos fazer a costura da lateral. Para iniciar essa costura, eu venho deste lado, pego uma alcinha do meu ponto marcado aqui na base, ó, pego esta alcinha de trás, venho aqui na minha lateral, pego esta alcinha da frente da minha lateral, tá? Do ponto marcado. Eu vou pegar o meu fio, que eu fiz um nozinho corrediço, tá? Eu fiz um nozinho corrediço no meu fio, vou puxar, passando pelas duas alcinhas. Venho no próximo ponto, ó, pegando somente uma alcinha da minha base da bolsa, pego somente uma alcinha da minha lateral. Faço baixíssimo. Venho no próximo ponto, pegando uma alcinha da minha base da bolsa e uma alcinha da minha lateral. Faço baixíssimo. E assim eu vou seguir, ó. Pegando uma alcinha da minha base da bolsa e uma alcinha da minha lateral e fazendo baixíssimo. Vou colocando baixíssimos para fazer a união da lateral com a base da bolsa. Não aperta muito, tá? Para não repuxar aqui a nossa bolsa. Vai fazendo com calma para não pular nenhum ponto. Ó, cheguei aqui na minha marcação, que eu fiz na minha base da bolsa. Eu simplesmente vou retirar o marcador e fazer a minha costura, tá? Vou continuar aqui a minha costura, com pontos baixíssimos, pegando ponto com ponto, até chegar ali na outra ponta, tá? Cheguei no meu último ponto, onde está marcado. Pego o ponto da minha base e pego o ponto da lateral, tá? E faço um baixíssimo. Agora eu corto o meu fio e faço os arremates, tá? Faço o arremate do fio do início também. Agora nós vamos dar início à costura desta outra parte, tá? Fizemos a costura da primeira parte, onde tem os bolsos. Vamos fazer a costura da segunda parte. Já fiz o meu nozinho corrediço, pego uma alcinha do meu ponto marcado da base, uma alcinha do meu ponto marcado da lateral. Faço baixíssimo. Venho no próximo ponto, pego somente uma alcinha de cada ponto, tá? Lembrando que é somente uma alcinha de cada ponto.
faço baixíssimo. E assim eu sigo igual eu fiz a costura ali do outro lado, tá? Vou fazer até chegar aqui na outra ponta. Finalizada a costura da segunda parte, agora nós vamos fazer um acabamento com pontos baixíssimos aqui na abertura da bolsa, tá? Então, não arremato o fio ainda, ó. Já venho aqui direto no meu próximo ponto, ó. Pegando somente a alcinha de trás do ponto, pego o marcador, faço marcação para saber que aqui é o início do acabamento, ó. Venho no próximo ponto, coloco um baixíssimo, pegando somente a alcinha de trás do ponto, ok? Eu vou fazer pontos baixíssimos até chegar ali na outra ponta. Cheguei aqui onde a gente fez a costura, né? A emenda da costura. Vou baixar um pouquinho para vocês visualizar melhor. Ó, vou pegar esta alcinha, faço baixíssimo. Ó, viro aqui para a parte da lateral, pego esta alcinha, faço baixíssimo. Agora eu sigo, ó, colocando um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Cheguei no final, né, onde a gente fez a marcação. Eu vou retirar o marcador. Venho no ponto, pegando somente uma alcinha, faço baixíssimo. Retorno com o meu marcador. E sigo colocando um baixíssimo para cada ponto, ó, pegando somente uma alcinha. Finalizei a minha segunda carreira de pontos baixíssimos, ó, cheguei aqui no ponto marcado, agora eu vou fazer o fechamento, tá? Então, insiro a minha agulha aqui por trás do ponto marcado, ó, pegando as duas alcinhas, puxo o meu fio aqui para trás. Agora, pego somente uma alcinha do último ponto feito, puxo o meu fio aqui para trás. E assim a gente faz o fechamento da carreira, tá? Agora é só fazer o arremate do fio. Agora nós vamos fazer a aplicação do zíper. Retirei o cursor para separar as partes do zíper. Prendi com o alfinete aqui na costura da bolsa, tá? Posicionei o meu zíper na costura da bolsa. Então, venho com a minha agulha e linha, pegando pelo lado avesso, ó, da bolsa. Saio com a minha agulha aqui para o lado de fora. Eu já fiz um nozinho, ó, na ponta da linha para ela não sair ao puxar. Agora, eu insiro aqui por fora, pegando um dos pontos e saio aqui por dentro da minha bolsa. Insiro aqui no meu zíper, ó, sempre alinhando a costura, saio no meu ponto aqui para fora da bolsa. Puxo, insiro no ponto, ó, no ponto que a gente fez de acabamento. Saio aqui no meu zíper. E assim a gente vai fazendo a costura, tá? Finalizada a minha costura, ó, fiz a minha costura até a linha da costura da bolsa, né, da base com a lateral. Agora, eu vou fazer um terminal para o meu zíper. Então, insiro a minha agulha saindo para dentro da bolsa. Eu já prendi com alfinetes a segunda parte do zíper para a gente iniciar a costura. Ó, vou inserir minha agulha aqui pelo lado de fora. Vai formar uma alcinha. Eu passo a minha agulha por dentro para fazer um nozinho. E repito este processo várias vezes, ó. Agora que eu finalizei o terminal, eu vou voltar fazendo uma segunda costura, tá? Até chegar aqui onde eu iniciei, onde eu vou amarrar uma ponta com a outra para fazer o arremate do fio. Passei a minha segunda costura, ó, cheguei onde eu iniciei, com a minha primeira costura, faço um nozinho com os dois fios, tá? Agora é só cortar o excesso de fio. Agora, eu vou dar início à costura da segunda parte do zíper.
Então, posicionei o meu zíper alinhado com a costura da lateral da minha bolsa, tá? Então, tem que ficar na mesma direção aqui, as pontinhas do meu zíper. Alfinetei, né? Já que a ponta do início e a ponta do final, ó. A ponta do final também tá bem alinhada com a outra ponta do zíper costurado, ok? Então, nós vamos dar início à costura, inserindo a agulha aqui por dentro e saindo no ponto, ó, aqui da costura da lateral da minha bolsa. Sigo fazendo repetição do mesmo processo de costura que fiz na primeira parte. Finalizei a primeira costura desta segunda parte do meu zíper. Então, aqui, como a gente vai colocar o zíper deste lado, eu não vou fazer o meu terminal aqui agora, tá? Eu vou voltar fazendo a minha segunda parte da costura, ok? Finalizei a minha segunda costura, agora eu vou fazer o meu terminal, tá? Igual fizemos aqui do outro lado. Ao finalizar, eu já vou aproveitar que eu tenho a ponta do início e vou amarrar uma ponta com a outra, para fazer o arremate. Finalizei a minha costura, agora eu vou colocar aqui o meu cursor, tá? Vou colocar assim, ó, virado pra cá essa parte. É um pouquinho complicado, mas uma hora a gente consegue, ó. Consegui colocar o meu cursor, tá? Agora eu vou fazer um terminal e para o meu zíper. Esse terminal, eu vou vir aqui onde eu inseri o cursor, ó. Vou atravessar com a minha agulha, ó, dessa forma. Aqui na direção, tá? Nessa direção aqui da costura da bolsa. Puxo, atravesso novamente, ó. E vou atravessando várias e várias vezes. Vi que já tá o suficiente, eu vou amarrar uma ponta com a outra. Agora é só cortar, tirar o excesso de fio da costura, tá? E desta forma, o zíper não vai sair, ó. Para fazer a costura aqui do bolso da lateral, eu fui mais ou menos no olhômetro mesmo, tá? Então, centralizei aqui os marcadores com o início desse bolso e com o final deste bolso. Mas se vocês quiserem contar aqui, ó, as carreiras, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, coloquei os meus marcadores na carreira de número 16, nos pontos de acabamento, tá? Nos pontos baixos que a gente fez de acabamento aqui na lateral da nossa base. Ó, coloquei aqui, nesta parte dos pontos de acabamento que eu fiz na lateral da nossa base, ok? E aqui, ó, eu contei a partir desta carreira, ó, que tá na direção dos marcadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coloquei na direção desta carreira, ok? Mas como eu disse, é mais no olhômetro mesmo, tá? Eu fui verificando aqui onde o meu bolso começou e aqui onde o meu bolso terminou, ok? E para fazer a costura, eu vou costurar do mesmo jeito que eu fiz a costura desse daqui. Para fazer essa costura, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, na lateral
do meu ponto marcado. Coloco aqui por dentro da bolsa. Puxo o meu bolso. Ó, eu vou vir aqui onde eu acabei de entrar. Ó, vou vir aqui na lateral onde eu acabei de entrar e pegar as duas alcinhas da lateral do meu bolso. Ó, saí aqui fora, eu vou inserir no mesmo espaço onde eu saí, ó. Saí aqui com o meu fio, peguei as duas alcinhas da lateral do meu bolso. Entro aqui novamente. Puxo o meu fio. Vou vir aqui por dentro agora. Ó, saí aqui. Agora eu venho aqui abaixo, tá? Vou ver aqui onde vai sair, ó. Vou sair aqui no espacinho depois desse onde eu saí. Pego as duas alcinhas do meu bolso. Puxo. Entro aqui, ó, novamente no espaço onde eu saí. Vou sair aqui por dentro. Puxo o fio. Embolou aqui o fio. Puxo. Sempre puxando bem, tá? Pra ficar bem apertado aqui esses pontos. Ó, saí aqui dentro. Vou vir aqui abaixo do ponto, ó. Saí aqui, venho aqui abaixo. Verifico se eu tô saindo no local correto. Ó. Saí aqui no espaço. Pego as duas alcinhas do meu ponto. Entro novamente aqui para o lado de dentro. Puxo o meu fio. E assim vai ser a nossa costura aqui no bolso. Ó, entro por dentro, saio aqui no espacinho, ó, que eu quero. Pego as duas alcinhas do ponto do meu bolso. Cheguei aqui no meu próximo ponto marcado, ó, onde eu finalizo a costura desta parte lateral do meu bolso. Eu vou inserir a minha agulha entrando no ponto que está marcado. Pego o meu ponto do bolso, tá? As duas alcinhas. Vou retirar o marcador. Vou pegar o ponto do meu bolso. Coloco aqui no mesmo espaço, onde eu acabei de entrar, né? Para pegar o pontinho do meu bolso. Saio aqui por dentro. Agora é só seguir os pontos, ó. Aqui da carreira, onde a gente definiu para costurar o fundo do bolso. Então, eu viro aqui pro lado avesso, onde o meu fio saiu, ó. Saiu daqui. Eu venho aqui no próximo ponto, ó. Saí no ponto. Aqui na frente. Saí aqui na frente, eu vou pegar as duas alcinhas do meu ponto do bolso. E assim eu sigo com a minha costura. Então, vou adiantar aqui a costura desse bolso e já retorno para a gente costurar a aba do bolso. Finalizada a costura do bolso, já fiz o arremates também. Agora, nós vamos posicionar a nossa aba para fazer a costura. Eu vou posicionar na terceira carreira, depois desta carreira, ó, que a gente fez a marcação para a costura do bolso. Vou colocar marcadores para posicionar a nossa aba nesta carreira, ó, onde eu estou marcando. Posiciono a minha aba, já estou aqui com a minha agulha e linha.
e vamos efetuar a costura. Eu insiro a minha agulha do lado avesso e vou sair neste ponto, ó. Aqui neste pontinho. Pego as 2 alcinhas do meu ponto marcado na aba. Vou retirar o meu marcador. Puxo o meu fio, deixando uma pontinha para o arremate. Agora eu vou inserir neste próximo espaço, saio com o meu fio aqui para o lado avesso da bolsa. Ó, vou vir aqui no próximo espaço, né, que é o próximo ponto, pego também no próximo ponto da minha aba, nas 2 alcinhas. Então, vou seguir desta forma até chegar ali no ponto marcado. Finalizei a costura do meu bolso, tá? Fica desta forma, eu já coloquei o botão imantado. Costurei o outro bolso também, deste outro lado, ó. Então, para fazer a costura do botão imantado, eu posicionei aqui mais ou menos no meio da minha aba, aqui na ponta, e fui costurando aqui os meus ganchinhos, tá? E aqui eu centralizei também com este botão e fiz a costura. Agora, nós vamos dar início à alça da nossa bolsa. Vou fazer um nozinho corrediço, já conto como minha primeira correntinha. Subo um total de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou trabalhar pela frente das correntinhas, pulo a minha primeira correntinha. Venho na segunda, trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha, ficando com um total de 4 pontos baixos. Faço correntinha, viro trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro, trabalho ponto sobre ponto. E assim eu vou subir a minha alça, tá? Vou colocando um ponto para cada ponto de base, ficando sempre com 4 pontos em cada carreira. Eu vou subir um total de 61 carreiras. Finalizadas minhas 61 carreiras, agora eu vou fazer o acabamento ao redor da minha alça, tá? Eu vou colocar um ponto para cada carreira, tá? Vou ficar com um total de 61 pontos nesta primeira lateral, tá? Até chegar aqui na última carreira. Feitos os meus 61 pontos nesta primeira lateral, agora eu venho para esta parte, onde eu vou colocar um ponto baixo aqui neste primeiro ponto. Vou colocar mais um ponto baixo, tá? Formando um aumento e fazendo a curvinha da base da minha alça. Venho no próximo ponto, coloco um ponto, no próximo ponto, e aqui no último ponto, eu vou colocar um aumento também para fazer a curvinha para vir para este lado da lateral. Agora, eu sigo, ó, da mesma forma que eu fiz do outro lado, colocando um ponto para cada carreira, tá? Vou ficar com 61 pontos deste lado, a partir deste ponto, ó, depois do meu aumento. Feito o meu acabamento aqui desta segunda lateral, eu já coloquei aqui um ponto no primeiro ponto, vou colocar mais um ponto, ficando com 2 e virando aqui para este lado, ó. Coloco um ponto para cada ponto de base. Finalizei, então, o meu acabamento, eu corto o meu fio, tá? Deixando uma ponta grande, ó, cortei aqui o meu fio e vou fazer um ponto fake, pegando as 2 alcinhas do meu primeiro ponto, puxo o meu fio aqui para trás, pego somente uma alcinha do meu último ponto, puxo para trás, ó, desta forma. Agora, eu vou dobrar a minha base ao meio e vou costurar com a agulha de tapeçaria, ó. E vou pegar ponto com ponto, tá? Ó, vou pegar aqui somente uma alcinha do meu ponto e pego uma alcinha deste ponto. Puxo, pego esta alcinha e esta alcinha, ó, e puxo. Venho no próximo ponto, pego uma alcinha, venho no próximo ponto do outro lado, pego uma alcinha. E assim eu vou fazendo a união da minha alça, tá? Pegando esta alcinha de dentro. Vou fazer essa costura até chegar ali no final da alça. Finalizei a minha alça, tá? Já fiz a aplicação aqui na minha bolsa, com essas argolas articuladas.
A minha alça, ela ficou medindo aproximadamente 44 centímetros. Então, a nossa bolsa já está prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, já deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe este vídeo para que chegue em mais pessoas. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Até a próxima videoaula. Tchau!